Fala galera que acompanha o Planeta Caminhão, nós estamos aqui na etapa brasileira, aqui na parada brasileira da Volvo Ocean Race. O Ocean Race que você já viu muitas séries especiais que carregam ali o Ocean Race na testeira, e hoje nós vamos entender um pouquinho mais o que é essa competição, que basicamente é a Fórmula 1 da vela. Então vamos lá entender um pouco melhor. E além disso, nós vamos ter uma discussão interessante também sobre visão de futuro, como é que a Volvo enxerga aí no médio prazo, o que vai acontecer em questões de caminhão autônomo, o que vai acontecer em questões de combustíveis alternativos, eletrificação. Então, é um bate-papo bem interessante para a gente entender aí o que vai acontecer nos próximos 10, 20 anos. Alan, a gente sabe que tem as séries especiais aí, né? Volvo Ocean Race nas estradas. E estamos aqui hoje, né? Na etapa aqui do Brasil, do Ocean Race. Queria que você contasse um pouquinho mais. Da onde vem o que é o Ocean Race, na verdade? Então, a Volvo usa o veículo Ocean Race para promoção da marca porque ela está muito ligada à tecnologia de topo, né? Então, o que existe hoje, a última palavra, o estado da arte em termos de navegação, em termos de tecnologia de construção de barcos, é o que você vê aqui na Ocean Race, nos barcos. Você vê que a cada ano vão evoluindo, vão trazendo novos materiais, novos desenhos de casco, e envolve equipes de altíssima performance, né? Ou seja, é a nata da navegação mundial. Então você consegue fazer essa correlação com equipes de alta performance, com alta tecnologia, e um ambiente que está ligado ao ambiente marítimo. Nós temos conexões com a Volvo Penta. Então ele é um veículo muito interessante de nós vincularmos a marca, para a gente destacar que a Volvo é uma empresa muito ligada aos assuntos de inovação, tecnologia. Então tem se mostrado um excelente veículo para a gente amarrar a marca a essa imagem de tecnologia, de trabalho em equipes de alta performance, né? Então, agora essa competição Ocean Race, ela dura quanto tempo, mais ou menos? Então, o ciclo completo, com todas as fases, ela dura quase um ano. Certo? São 45 mil milhas náuticas, passando por principais portos do mundo, e no Brasil é Itajaí que está sendo a competição mais top, né, da Não, vela. sem dúvida. Não tem nada que se assemelhe à volta ao mundo em termos de náutica, né? É um evento bacana. Agora, puxando um pouco desse papo da inovação, da tecnologia, né? Como é que a Volvo vê a médio prazo? O que vai acontecer no mundo do caminhão em termos de conectividade? Conta um pouquinho mais para a gente da visão de vocês. Então, você vê que a gente está vivendo um momento agora que ele é realmente quase que um ponto de mutação em termos dessa indústria, não só de transporte comercial, mas a própria indústria automobilística, né? Sim. Então você começa a ver novos atores no mercado, né? Você vê Tesla, você vê Nikola, você vê a Apple começando a aparecer. Então é um momento de tecnologias que a gente chama de disruptivas. Ou seja, esses três vetores que a gente apresentou aqui, os três principais vetores são esses. É claro que às vezes aparece coisa que você nem imagina, mas é a conectividade, que já está acontecendo. Depois a parte de automação, que já acontece em níveis diferentes. Nós começamos com níveis bem básicos, tipo a caixa automatizada, agora com o IC, que é um próximo nível de inteligência. Até lá para frente a gente chega no nível último de automação, em que é quando você realmente tem um veículo sem motorista. Isso, claro, a tecnologia existe, mas tem toda uma discussão ética e de legislação para a gente chegar nesse ponto. Então a pessoa não precisa ficar preocupada que os empregos ainda estão garantidos por um longo período, né? Então os três vetores aí, conectividade, automação e eletromobilidade. Então é fácil você deduzir que se você agora, nesse momento, se a indústria não despertar para o que está acontecendo, não vai sobreviver. Em 10 anos nós fechamos. Então a Volvo despertou há tempo, existe um trabalho amplo hoje, já há alguns anos, né? Não adianta você lutar contra isso, vem de todo jeito, e os nossos concorrentes de amanhã não vão ser os mesmos de hoje. Você vai começar a disputar gente nova no mercado aí, né? É claro que nós temos algumas vantagens, nós temos que fazer uso disso, porque mesmo que seja um veículo elétrico, por exemplo, ele ainda tem que transportar carga, ele ainda tem que ter uma suspensão, um chassi que vai resistir as nossas condições. Então tem toda uma experiência acumulada que vai nos dar alguma vantagem, né?
Mas o fato é, o mundo vai sofrer uma revolução nos próximos anos jamais vista, né? Nós estávamos progredindo, eu mostrei a linha do tempo lá, uma série de equipamentos e inovações, mas elas eram incrementais, né? Agora o que nós estamos falando realmente são mudanças radicais, que vão mudar a maneira de se relacionar com o cliente, a maneira de você vender, a maneira de você fazer o pós-venda, né? E a maneira que o cliente também vai estar atendendo os seus clientes, né? Você viu, nós falamos em aumento de produtividade, então não é só uma questão ambiental, é também uma questão econômica. Então, as forças atuantes são violentas. Agora, essa questão falando um pouquinho do autônomo, né? Ele está cada vez mais, enfim, tem cada vez mais sistemas inteligentes, o caminhão, em algumas situações de emergência ele já toma o controle para evitar um acidente, Exato. isso já é agora, né? Já existe. Aí o IC, por exemplo, o IC que ele é preditivo, né? Ele consegue... O IC ele vai aprendendo. Existem dois níveis. Existe um que você fez a trajetória e você gravou, ele aprendeu, na próxima ele já sabe. Tá. E existe um nível além em que ele vai acessar um mapa geral, como se fosse um GPS acrescido de topografia, né? Perfeito. Porque o macete do IC é prever a topografia. Tá? Isso é interessante. O ganho disso aí é você aproveitar a topografia. Então, à medida que você vai ter uma descida, você realmente desacelerou antes, você vai aproveitar a inércia do caminhão para salvar combustível, né? Então o IC faz isso, ele já sabe o que vai estar adiante, então ele já otimiza as trocas de marcha num nível ótimo ali, que realmente vai dar a melhor performance possível em termos de utilização do diesel. Todos os FH, todos saem com Já IC? sai com essa função. Ela não está ativa o tempo inteiro. Se você está no modo de piloto automático, então você que ativa a função. Como eu falei, se você está lá numa baita ou numa estrada muito ruim ou com muito engarrafamento, você não vai conseguir entrar no modo de piloto automático. Então você não vai ter o benefício naquela situação. Perfeito. Por outro lado, de repente você está lá numa situação, numa estrada boa, cheia de ondulaçõezinhas, entende? Que existem essas situações. Interior de São Paulo, estradas ótimas, aqui, um dia com um pouquinho menos tráfego. Sim. Aí você vai ter o benefício total dessa função, né? Então, na média, sim, ele traz um benefício. Tá. E assim, chegar num nível do caminhão autônomo sem a intervenção do motorista, isso aonde está mais próximo? Na estrada ou no urbano? Aonde que teria o maior apelo para isso? Primeiro, é onde você não deve ter motorista, ou seja, imagina aquelas minas que você mostrou lá. O risco de explosão, um ambiente terrível de temperatura, de ventilação. São lugares que é desumano ter gente, né? Tá. Você lembra quando a gente substituiu a coleta de cana por a coleta automatizada, né? Uma discussão enorme, porque defendia-se que precisava daqueles empregos. Mas a verdade é que é uma condição desumana, né? Um trabalho terrível. Então, foi feito um processo e a coisa se acomoda, né? Então, não existe esse risco iminente. Então, eu diria, a primeira coisa é nesses ambientes mais danosos, mesmo, onde você tem realmente uma dificuldade enorme de botar um ser humano lá dentro. Isso é um benefício de todos os sentidos, né? Imagina aqueles caminhões que levam em zona de guerra, levam combustível lá, eles matam os caras, né? Então, uma aplicação bem bacana para automação seria lá, né? É verdade. Aí a segunda etapa é essa que nós falamos do VM, por exemplo. Você não está dispensando o motorista, porque é um nível de automação ainda não muito elevado, e em que você precisa de ter a presença do motorista, que ele vai levar o caminhão até o local, ele vai ainda acelerar, sincronizar a máquina, e ele vai, na necessidade de uma intervenção, está ali, certo? Essas aplicações mais sofisticadas na estrada, em que vai demorar muito tempo até que se autorize, que chegam a um consenso em relação a você dispensar o motorista. Então eu vejo bastante complexa essa situação. Então eu acho que chegarmos nesse nível vai demorar muito tempo ainda. E quando chegar, nós já vamos estar discutindo, porque você escutou o Lars comentando que na Europa começa a ficar difícil de arrumar motorista. Países super desenvolvidos, os jovens não querem mais dirigir caminhão, sabe? No Brasil nós ainda temos um contingente grande, mas já começa a ficar difícil também. Você sabe que quando nós estávamos bombando o mercado, vendendo 100 mil caminhões por ano, nós não conseguíamos motorista. Então isso vai se equilibrar, tá? Eu lembro que tem um artigo do Monteiro Lobato nos anos 40 falando sobre isso, que existia um medo de perder esse emprego em nome da tecnologia, em 1940. Olha só. E ele escreveu lá, falando, calma pessoal, as coisas se ajeitam, você transfere, você vai ter trabalhos mais novos. Então, essa preocupação sempre existiu. Agora,
tem um outro ponto também, né? Porque muito se fala aí no Euro 6, enfim, da combinação de tecnologias de emissões, SCE com EGR, para conseguir atingir os níveis. E aí começa uma conversa, né? Essa questão de combustível alternativo, de qual que vai ser a propulsão dos caminhões, isso é uma coisa meio maluca, né? Porque agora começa a se falar em propulsão elétrica no caminhão. Lembrando que essa transição ela vai ser lenta, nós temos uma frota aí rodando com diesel imensa, Sim. Tem todos os interesses, jogos de interesse vinculados a essa distribuição de combustível e tudo mais. Mas então existe sim uma rota ainda estabelecida, nós vamos para o Euro 6, provavelmente em 2023, não está ainda publicado. Existe sim projetos andando em relação à LNG, nós tiramos o pé em relação a alguns combustíveis que se mostraram não viáveis. Álcool para caminhão não se mostrou um caminho viável, nós investigamos, abandonando. Então o LNG se mostra uma alternativa muito interessante, porque economicamente viável e para o ambiente também melhor, né? Então tem sim, vão continuar se investigando energias alternativas até que o elétrico predomine, tá? Então você vai ainda ouvir falar muito de combustíveis alternativos. Mas o elétrico o futuro. meio que um futuro. É assim eu que acredito pessoalmente que é inexorável, tá? Mas em todas as aplicações ou mais urbana? Tem aquela historinha, né? Você vai começar nos urbanos, porque você não tem muito problema de recarga, depois você vai começar a expandir. E à medida que haja investimentos em infraestrutura, no longo prazo vai ter daí nas vias, as principais vias, vão haver pontos de recarga, né? Então as baterias estão cada vez se tornando mais eficientes, mais longevas e com mais autonomia. Então temos um caminho para trilhar aí, mas a tecnologia está vendo. Mas quando a gente fala em tudo isso que vai acontecer, né? Para chegar lá no elétrico, tudo. Quantos anos isso mais ou menos deve Você viu levar? que ele deu uma data ali visionária de 2030, né? Sim. É uma bonita data, mas pode vir antes, pode vir depois, é muito difícil dizer. Não, Mas, maravilha. Legal, obrigado, viu, Alan? Valeu, cara. Até a próxima. Até mais, Valeu. tchau.